Olá, boa tarde, tudo bem? Eu quero aqui fazer uma live muito importante. Eu achei necessário fazer esta live. Eu vou falar sobre danos causados pela religião através dos tempos. Você que vai entrar aí, preste muita atenção ao que nós vamos falar, porque eu vou frisar sobre essa religiosidade ou Cristo. E o que é que a religião ela causa nas pessoas se nós levamos a ferro e a fogo, se nós levamos através de um legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é você seguir regras rígidas, mandamentos rígidos, que nem mesmo as pessoas podem cumprir, e eles atam fardos pesados. A religião, como eu posso definir religião na vida das pessoas? Aqui é o professor Nelson, pastor Nelson, mas também eu tenho formação em psicanálise, doutor em psicanálise, e eu vou entrar muito assim, né, em uma análise muito profunda, mostrando para você que eu preciso ter Cristo na minha vida, e não uma religião de maneiras que me coloque em um quadrado e que eu não possa ver outras facetas. Eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas como a religião ela pode enfrentar a vida das pessoas. Lembrando que eu fiz uma pesquisa, eu fiz um apanhado geral. No final estarei dando para vocês algumas fontes de consultas, ok? O que a religião pode alterar na vida das pessoas? A religião permite conhecer o local onde as pessoas vivem, seus valores em uma cultura. Ela é influenciada pela cultura, mas também depende muito dessa influência, como você recebe essa influência. E a cultura daqueles que vivem naquele ambiente, aquela cultura religiosa, e ela permite seu conhecimento maior dos valores que envolvem uma dada sociedade, principalmente seus valores éticos, porque dependendo da sociedade religiosa, você vai ter ali alguns valores éticos que tem que seguir por aquela sociedade. O que há de negativo na relação entre religião e saúde é o que nós também iremos explicar aqui. Por outro lado, a religião ela pode estar associada a muitos resultados negativos. Talvez você nunca tenha visto uma live dessa natureza, e é o que nós estamos explicando agora. Apesar de que eu sou religioso, eu sou evangélico, eu sou pastor, eu sempre faço lives evangélicas com vocês, temos campanhas de oração às 5 da manhã, mas eu penso totalmente diferente de algumas pessoas. Então vejam bem, a religião permite conhecer o local onde as pessoas vivem seus valores em uma cultura. Ela é influenciada pela cultura, mas também é influenciada pela cultura daqueles que vivem em seu entorno, é o que nós já falamos. E por outro lado, a religião ela está associada a resultados negativos de usos impróprios de serviços de saúde, como transtorno, asceticismo, mortificações e tradicionalismo opressivo. Prestem bem atenção. Passe essa live para outras pessoas aí, compartilhem com outras pessoas. O estudo dos danos causados pela religião ao longo da história pode ser uma área bastante ampla e complexa, que é o que nós estamos falando, sobre danos causados pela religião através dos tempos. Aqui nós vamos falar alguns pontos que podem ser abordados para que você possa entender os impactos religiosos da religião, e talvez já viveu por isso, né, já enfrentou essas situações, tanto a nível social quanto psicológico ao longo dos tempos. Eu fiz
um artigo, né, sobre isso. Primeiro vamos ver os conflitos religiosos. Na religião, nós observamos muitas vezes uma das principais causas de conflitos e guerras ao longo da história. Nós vemos as guerras santas, como as cruzadas em 1095 a 1291, foram uma das expressões mais claras de como a religião pode ser usada para justificar a violência e a destruição. Embora existam diversos fatores que contribuíram para esses conflitos. No entanto, a religião, ela desempenhou um papel central de forma a mobilizar as massas e justificar ações de violências em nome de Deus ou de uma sociedade religiosa. Isso nós estudamos em história geral, né? Nós estudamos as cruzadas, nós estudamos as guerras santas, estudamos a Santa Inquisição, etc. Exemplo, as cruzadas na Idade Média foram motivadas, em parte, pela necessidade de conquistar Jerusalém para o cristianismo, mas também envolveram a luta contra o Islã e que era visto como uma heresia. Vejam que são pontos importantíssimos para que nós possamos compreender. Depois nós temos a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é outro aspecto negativo que se manifestou de diferentes maneiras, de diferentes formas ao longo da história. E em várias partes do mundo, práticas religiosas divergentes foram perseguidas, marginalizadas ou eliminadas. A Inquisição Católica, por exemplo, foi um período onde as autoridades eclesiásticas perseguiam pessoas acusadas de heresia, causando tortura e morte. Isso está bem claro nos estudos de história. Boa tarde para todos vocês. Exemplo aí, a Inquisição que ocorreu entre os séculos 13 e 19 resultou em milhares de mortes, principalmente de judeus, muçulmanos e protestantes, além de pessoas acusadas de bruxaria. Me entendem? Nós vemos aí também a opressão e o controle social. Ao longo dos séculos, as instituições religiosas foram muitas vezes se alinharam com as estruturas políticas e sociais de poder, o que resultou na opressão de várias classes sociais. Deixa eu tirar esse som um pouco aqui. O que resultou na opressão de várias. E o que nós percebemos aí é que a religião foi utilizada para justificar a submissão das mulheres à escravidão e à desigualdade social. A imposição de normas religiosas também limitou a liberdade individual e a autonomia de pensamento. Exemplos: a Igreja Católica, durante a Idade Média e até o início da modernidade, impôs regras rígidas. E essas regras sobre o comportamento humano, como a proibição do controle sobre a natalidade e o conceito de pecado, que restringiu a liberdade sexual e as escolhas pessoais, especialmente as mulheres. Depois nós temos aqui
o controle mental e doutrinação. Religiões também podem ter um impacto psicológico negativo. Observem bem. Eu estou aqui fazendo uma live, uma pesquisa, um estudo que eu fiz. Não é uma live em que eu tenho que deixar a pessoa interagir porque eu não conheço a pessoa, ok? Primeiramente, para alguém interagir nas minhas lives, nós temos que conversar com antecedência para sabermos o pensamento daquela pessoa, o que ela vai conversar. Porque uma vez eu abri aqui para alguém interagir e ia dando problema, porque a pessoa entra de má fé. Não são com todos, então por isso. Nós temos aí, gente, o controle mental e doutrinação. Religiões podem ter um impacto psicológico negativo muito forte na vida da pessoa, levando ao que alguns chamam de controle mental. E a doutrinação religiosa pode criar um ambiente no qual as pessoas sentem-se obrigadas a seguir doutrinas rígidas e se afastar de qualquer pensamento crítico ou questionamento. Esse tipo de controle pode gerar sentimentos de culpa, de medo, insegurança, além de limitar o desenvolvimento pessoal. Porque elas colocam uma regra, colocam uma doutrinação tão forte e o indivíduo não tem o direito de questionar. Isto é, ele não tem um pensamento crítico. Porque se ele for revidar aquela situação, ele é considerado simplesmente como um desobediente àquele ambiente, um desobediente àquela regra. Eu já passei por isso. Eu não vou citar aqui o nome da igreja, mas em uma época eu ia ser excluído. Excluído significa desligado daquele ambiente porque eu usava cavanhaque, porque eu usava costeleta grande, ok? E se tem aquele culto de doutrina, que dizem que é doutrina ou de ensino, se expõe aqueles ensinamentos usando versículos isolados da Bíblia, e o ouvinte, ele não tem questão, ele não tem a oportunidade de questionar, ele tem que aceitar, ok? Alguns movimentos religiosos ou seitas extremistas exigem uma adesão inquestionável e o abandono das relações sociais e familiares, o que pode causar danos psicológicos profundos aos indivíduos. Quando eu fiz psicanálise clínica, a gente passa por uma análise. Nós fazemos análise e passamos por análise, que chama-se o tripé da psicanálise. E lembro-me de uma situação em que eu fiz a análise com essa pessoa, e essa pessoa ela participou, ali tem todo um questionamento, há um questionário, ok? Que nós seguimos aquelas orientações, e aquela pessoa mencionou que ela viveu em um ambiente religioso. Nesse ambiente religioso, ela teve que se afastar dos pais, dos irmãos, para viver dentro daquela comunidade religiosa, e essa comunidade era dentro de uma mata, e não podia ter comunicação com a sociedade. E ele me contou atrocidades que ali aconteciam. Essa pessoa já tinha 39 anos, salvo engano, e havia saído dali com muita dificuldade, mas ainda tinha muitos pesadelos, porque chegava a apanhar, porque desobedecia ali aquelas regras, ok? Não podia namorar, etc, etc, etc. Uma série de coisas. Então, psicologicamente, aquela pessoa foi afetada. E aquela pessoa, ela até tinha raiva de mencionar certos nomes de alguns grupos religiosos. Eu fiz aquela terapia com aquela pessoa, e foi uma terapia de pouco tempo, apenas para constar o nosso estágio, mas eu indiquei àquela pessoa
a procurar realmente ajuda, porque psicologicamente ele estava afetado. É uma situação de calamidade. O controle mental e a doutrinação religiosa têm sido amplamente discutidos, especialmente em relação a como algumas religiões e movimentos religiosos utilizam-se de estratégias psicológicas para manter o indivíduo ali e ter o controle sobre aquela pessoa. Essas práticas, meus queridos, podem ser extremamente prejudiciais e prejudicar emocionalmente, psicologicamente e até mesmo fisicamente as pessoas. Vamos detalhar aqui mais sobre como essas estratégias funcionam. O controle mental é o processo pelo qual o indivíduo ou grupo exerce influência sobre o pensamento, sobre as emoções, sobre as crenças e o comportamento. Em um outro sentido, é o quê? É uma lavagem cerebral que faz na vida da pessoa, no indivíduo, e essa pessoa ela fica prejudicada emocionalmente e a sua saúde. O controle mental religioso muitas vezes envolve práticas sistemáticas que visam enfraquecer a capacidade de uma pessoa pensar criticamente. Porque nós somos seres que devemos pensar, responder criticamente, saber realmente discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado e transmitir a nossa opinião. Mas, no entanto, em determinados grupos, o que prevalece é a ideia do líder, o que não é fácil. E a doutrinação, por outro lado, refere-se ao processo de ensinar ou impor o conjunto de crenças de uma forma rígida e autoritária, dizendo: se você não cumprir determinada regra, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E a pessoa está ali, fica com medo, e ela fica com a mente cauterizada. Nós temos aí técnicas comuns de controle mental e doutrinação. Existem várias técnicas que são usadas em algumas organizações religiosas para manipular psicologicamente os seus membros, fazendo com que eles aceitem doutrinas sem questioná-las. E que, em alguns casos, abandonam suas próprias identidades, crenças ou valores pessoais. Aqui estão algumas. Se estão gostando, compartilhem com outras pessoas. Eu achei esse assunto super do momento, super interessante. Fiz uma pesquisa legal. Isolamento social. O isolamento social é uma das táticas mais eficazes usadas para impor o controle. As pessoas podem ser incentivadas ou forçadas a cortar laços com amigos, com familiares e a sociedade em geral. E isso os torna mais independentes, ou seja, mais dependentes da comunidade religiosa para apoio emocional, social e psicológico, tornando-se cada vez mais suscetíveis à doutrinação. Eu fui missionário no Paraguai e lá eu conheci um grupo religioso muito grande. Eu fui visitar esse grupo religioso que ficava muito longe da cidade. Lá havia um portão enorme. Para poder entrar ali, você tinha que se identificar muito bem para que você pudesse ser aceito ali. E eu fui como visitante e lá eu fui seguido por um grupo de pessoas, ok? E ali realmente eu vi coisas terríveis, coisas absurdas. As pessoas tinham que trabalhar para aquele chefe, ok? Tinha mais mulheres do que homens e era uma barbaridade, coisas que aqui eu não posso falar. Porém, aquele povo estava como? Estava em um isolamento social, no sentido de, daquele grupo,
eles não podiam sair fora daquele acampamento, que era um acampamento muito forte, era um acampamento muito grande. Algumas seitas religiosas, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, eles incentivam os membros a evitarem relação com pessoas fora da sua fé, o que pode causar sentimento de solidão e dependência do grupo. Mas nós observamos outros grupos religiosos que até para saudar com um bom dia ou a paz do Senhor, não saudam o de outro grupo, porque somente eles estão corretos, somente eles estão certos. Quando nós vamos estudar sobre religiões, seitas e heresias, nós estudamos vários grupos com essas características, que somente eles estão o correto. Eles usam muito uso de medo e culpa. Em muitos contextos religiosos, o medo do inferno, a punição divina ou a ideia de que a pessoa está cometendo um pecado grave é usado para criar um estado constante de culpa. A culpa independe o questionamento ou rebelião contra as doutrinas e os ensinamentos do grupo religioso, já que o indivíduo sente que qualquer desobediência resultará em consequências eternas. O que é que esses grupos fazem? Inculcam na pessoa que Deus vai castigar, que a pessoa não terá mais perdão. Tem um grupo religioso aí que, se a pessoa deixar aquele grupo, está condenado. Eu já evangelizei muito pelas madrugadas. Eu evangelizava em Foz do Iguaçu, em Belo Horizonte, e encontrei muito dessas pessoas. Não, eu não vou voltar mais, porque para mim não há mais perdão, para eu não há mais perdão. Porque são ensinados. E as pessoas se sentem culpadas, estão destruídas emocionalmente, estão destruídas psicologicamente. Muitas pessoas elas falam sobre o pecado original e a ideia que todo ser humano é imperfeito e digno de punição, exceto se seguir as regras e os ensinamentos da religião. Claro, o pecado original ele existe, mas eu tenho Cristo, que morreu na cruz do Calvário, Cristo que perdoa os nossos pecados. Mas alguns colocam: você é pecador, você não tem mais jeito, e muitas pessoas chegam até ao suicídio. Se você está gostando desta live, compartilhe com outras pessoas, coloque um coraçãozinho para ver se realmente você está compreendendo aí a situação. Repetição e indoctrinamento. Uma técnica fundamental de controle mental é a repetição constante de dogmas e crenças, através de ensinamentos diários ou frequentes ensinamentos, ou pregações, ou encontros, ou literatura religiosa. Os membros são imersos em um círculo de repetição que visa reforçar a visão do mundo da religião. E isso pode destruir a capacidade de pensar criticamente, já que a pessoa é constantemente exposta à mesma mensagem sem alternativa. São mantras, são situações repetitivas, como se fosse uma lavagem cerebral. É necessário que nós tenhamos muito cuidado com esse tipo de situação, ou com esse grupo religioso que pode inculcar na tua mente algo de maneiras que você não possa opinar, que você não possa pensar. Tem que aceitar. Determinados hinos que são cantados repetem. São verdadeiros mantras para ser infiltrado na mente da pessoa. Em muitas religiões, a oração diária e o estudo das Escrituras e o culto constante à autoridade religiosa funcionam como meios de reforçar a verdade da doutrina e fazer com que os membros aceitem as crenças sem questionamento. Eles pegam determinadas situações,
pegam determinados versículos da Bíblia e nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos entender a palavra de Deus e não seguirmos determinados grupos. Aí nós temos aí, gente, dependência emocional. Muitas organizações religiosas criam um sistema em que os membros se tornam emocionalmente dependentes da liderança ou dos ensinamentos da igreja. Isso significa que os indivíduos dependem de aprovação, conselhos e até de ajuda material da organização religiosa. A sensação de segurança emocional muitas vezes faz com que o indivíduo se prenda mais à crença e ao grupo e se torne menos propenso a questionamento. É o que eu falo e acabou. E a pessoa não tem direito de opinar. Ela tem que obedecer. Líderes carismáticos podem usar uma influência para convencer os seguidores de que eles são os únicos capazes de ajudar, guiá-los espiritualmente ou até mesmo determinar o destino de suas vidas. Nós encontramos muito isso no meio pentecostal, através das falsas revelações e através das falsas profecias. Tem revelações? Tem. Tem profecias? Tem. Mas existem muitos falsos profetas por aí. Controle da informação. Controlar o acesso à informação é uma crítica comum usada para evitar que os membros sejam expostos a opiniões ou perspectivas contrárias. Organizações religiosas que praticam o controle mental muitas vezes censuram ou restringem a leitura de livros, notícias e até mesmo a comunicação com o mundo exterior. E qual é o objetivo? O objetivo é evitar que os membros sejam influenciados por ideias que possam desafiá-los. Eu conheço um grupo que eles não permitem a leitura de outros livros, apenas a Bíblia, mas outros livros não podem ser distribuído ou lido por aquele grupo. E ainda mais, a Bíblia é uma única versão, não pode ter outras versões de outras Bíblias. Muitos grupos religiosos proíbem seus membros de ler materiais críticos à fé ou de interagir com outras pessoas. Você não pode ter comunhão com tal pessoa. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu fiz uma pesquisa aqui, mas também eu já vivi na pele essas situações. A doutrinação infantil muitas vezes começa na infância, quando as crianças são ensinadas a aceitar, sem questionamentos, as crenças religiosas de seus pais ou da sociedade em que estão inseridas. E a educação religiosa precoce e a imposição de normas rígidas podem prejudicar a formação de uma identidade autêntica e dificultar o desenvolvimento do pensamento crítico, porque a criança ela vai sendo ensinada, desde a infância, e essas crianças elas são manipuladas. Logo, elas crescerão com uma mentalidade bem danificada. Crianças criadas em um ambiente religioso fechado podem ser ensinadas em qualquer crença diferente da que lhes é apresentada, é errada e até perigosa, o que pode limitar sua capacidade de desenvolvimento em uma visão independente do mundo, porque ela conheceu apenas aquela visão. Efeitos psicológicos do controle mental. O controle mental e a doutrinação podem ter efeitos profundos e duradouros sobre a psique das pessoas. E alguns delas aqui que eu vou falar para vocês. Perda de autonomia. Indivíduos submetidos ao controle mental podem perder sua autonomia e a capacidade de tomar decisões por si mesmos. Eles se tornam dependentes das instruções do líder religioso
ou da organização, o que pode levar a uma sensação de despersonalização e perda de identidade. Veja, perda de autonomia, porque a pessoa segue apenas o que aquele grupo ensinou. Eu já passei por várias igrejas, já passei por vários grupos religiosos. Antes eu tinha a placa de uma igreja em meu coração. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Ok? Eu estou livre dessa escravidão. Eu estou livre dessa religiosidade e não quero mais, porque isso é muito complicado. Ansiedade e depressão, o medo constante de punições divinas, a culpa religiosa e o isolamento social podem levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, né? E muitas pessoas que escapam de movimentos religiosos coercitivos experimentaram difícil adaptação ao mundo exterior, enfrentando crises existenciais. Se você aprendeu usar barba não é pecado, e agora você está lutando para usar barba, você está lutando. Como eu já disse no início da live, eu ia ser excluído porque eu usava calvanhaque, eu usava costeleta grande, né? Deixa eu falar aqui sobre síndrome de Estocolmo. Em alguns casos, as vítimas do controle mental podem desenvolver o que é conhecido como síndrome de Estocolmo, onde se identificam com seus opressores e defendem as doutrinas que foram impostas a elas, mesmo que elas mesmas sofram os efeitos da opressão. Isso aí chama-se síndrome de Estocolmo. Também tem dificuldade de reintegração social. Membros que abandonam ou são expulsos de grupos religiosos coercitivos frequentemente têm dificuldade em se reerguer à sociedade. Foi o caso do cara que eu falei para vocês, que eu fiz análise do tripé em psicanálise com ele. Ele tinha dificuldades de adaptação muito forte. Eles podem ter sérias dificuldades em formar novas amizades ou reconstruir relacionamento familiar, já que sua visão de mundo e valores foram destruídos pela doutrinação. E esse caso que eu falei para vocês, a pessoa estava lutando para namorar uma pessoa, mas ele não conseguia namorar. Aí nós temos aqui exemplos de grupos e movimentos religiosos com práticas de controle mental. Cientologia. A cientologia tem sido amplamente criticada por suas práticas de controle mental, incluindo o uso de táticas de intimidação, manipulação financeira e psicológica, bem como a excomunhão de membros que questionam a doutrina. Então veja, o questionou é cortado. Nós temos aqui Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tenha se distanciado de práticas extremas, algumas pessoas relatam experiências de doutrinação durante seu envolvimento com a organização, incluindo um alto grau de controle sobre a vida pessoal e social dos seus membros. É difícil isso aí. A seita dos Templários de Solar. Outro exemplo de um movimento religioso extremo que se destaca pelas práticas de doutrinação e controle psicológico sobre seus membros, criando uma realidade paralela que pode ser difícil de abandonar. O controle mental e a doutrinação religiosa são práticas que têm um impacto significativo e muitas vezes negativo sobre os indivíduos e suas vidas. A manipulação psicológica e emocional pode levar a sérias consequências para a saúde mental e para a autonomia das pessoas. Por isso é importante estar atento aos sinais de controle coercitivo e buscar maneiras de promover uma fé mais saudável que respeite a liberdade do pensamento e a dignidade individual. Convém atentar para tudo isso.
Repressão da ciência e do conhecimento. Ao longo da história, a religião foi responsável por restringir o progresso científico, e cientistas e pensadores que desafiavam as doutrinas religiosas enfrentavam perseguições severas, e suas descobertas eram frequentemente condenadas ou suprimidas. A Igreja Católica, por exemplo, perseguiu cientistas como Galileu Galilei, que defendeu a teoria heliocêntrica de Copérnico, em oposição à visão geocêntrica defendida pela Igreja. A condenação de Galileu Galilei pela Igreja no século XVIII é um dos exemplos mais notórios da repressão à ciência em nome da religião. Aí nós temos agora discriminação e exclusão social. A religião, em muitos contextos, gerou divisões sociais e exclusões, como discriminação contra mulheres, minorias étnicas e outros grupos marginalizados. Muitas vezes essas discriminações são justificadas por interpretações religiosas que sustentam o status quo, criando barreiras sociais e legais. A discriminação, aqui nós temos exemplo, a discriminação contra homossexuais em muitas religiões, como o cristianismo, islamismo e judaísmo, resultou em marginalização e violência contra essas pessoas em muitas culturas. E eu conheço muitas histórias, já vi muitos vídeos de pessoas que se suicidaram, de pais que eram evangélicos, que não aceitou a opção sexual do filho e mandou esse filho embora, e outros até cometeram suicídio, né? O filho cometeu suicídio porque eles foram expulsos do lar por causa da opção sexual dele. Nós temos aí a relação com o dinheiro e a exploração econômica. Religiões também podem ter um impacto negativo econômico quando líderes religiosos abusam de sua posição para explorar financeiramente os seus seguidores. Isso é evidente em algumas igrejas, organizações religiosas que exigem grandes somas de dinheiro de seus membros, prometendo em troca bênçãos divinas ou salvação. E a bênção não se vende, com Deus não se faz barganha. E nós vemos aí muito no meio evangélico a campanha da prosperidade, que exigem grandes doações financeiras dos fiéis, prometendo que ele trará riqueza e sucesso material, e isso tem sido um alvo de muita crítica na época atual, e nós observamos que vai proliferando cada dia, e as pessoas ainda caem nessa situação, né? Eu vi um pastor, eu assisti a pregação de um pastor, ele dizendo que para a pessoa possuir a casa própria, ele teria que pegar o aluguel dele e dividir em 12 parcelas e levar aquela oferta para a igreja, e logo após o término daquela campanha ele alcançaria a sua casa própria. Gente, é bem complicado, muito, muito difícil isso que eu estou explicando para vocês. E para concluirmos aqui, a religião ao longo da história teve um impacto significativo na sociedade, tanto positivamente como negativamente. Os danos causados, como vimos, como mostrei para vocês, incluem conflitos, violência, intolerância religiosa, opressão social, controle psicológico, repressão científica e discriminação. Esses problemas podem ser exacerbados quando as religiões se misturam com o poder político e social, ou quando líderes religiosos utilizam suas posições para controlar, explorar e manipular os seus seguidores. É o que nós vemos hoje, a mercadologia da fé. No entanto, é importante lembrar que a religião também tem sido uma força para o bem de muitas áreas, promovendo compaixão, ajuda humanitária e lutando por justiça social. E assim, um estudo equilibrado e crítico da religião deve ser levado em conta tanto os seus aspectos destrutivos quanto também positivos. Nós temos bons grupos religiosos
que trabalham com hospitais, que trabalham com orfanato, que trabalham com doações, que trabalham com campanha de caridade, que fazem uma obra social muito importante, uma obra social muito boa, muito linda, mas, no entanto, existem outros grupos religiosos que manipulam, sim, as pessoas. É necessário nós estarmos atentos. Então, é religiosidade ou Cristo? Cristo não está nessas situações, porque Cristo, ele quer salvar a cada um, ele quer salvar as pessoas, e ele quer dar o melhor para todos nós. Não quer que você viva enclausurado, não quer que você viva em um isolamento social, que você não possa se comunicar com outras pessoas. Jesus, por exemplo, ele vivia comendo com publicanos e pecadores. Jesus, ele não tinha preconceito social com nenhum tipo de gente. Nós não vemos isso na Bíblia. Muito pelo contrário, nós vemos o amor dele, nós vemos a graça dele, nós vemos a compaixão dele estendida sobre as pessoas. E para entender melhor, gente, sobre isso aí, eu tenho aqui alguns livros de autores famosos. Brown Eishen, Der Sense de Totalen Control, de Kathleen Taylor. Esse livro fornece uma visão científica e psicológica sobre o controle mental, abordando tanto os aspectos da doutrinação religiosa quanto a manipulação psicológica em diversos contextos sociais. Eu tenho Combating Cult Mind Control, de Steven Hassan, em 1988. É um dos maiores especialistas em cultos e controle mental, tendo sido ele mesmo ex-membro de um culto. Seu livro é uma análise profunda de como cultos manipulam psicologicamente os indivíduos, incluindo seitas religiosas, e oferece estratégias para ajudar as vítimas que se recuperam. Eu tenho aqui The Authorian Personality, de Theodor Adorno. Embora não se trate exclusivamente de controle religioso, esse clássico da psicologia social explora a tendência de algumas pessoas a se submeterem a líderes autoritários, o que é uma base importante para compreender a dinâmica de cultos e a doutrinação religiosa. Eu tenho outro livro aqui que é The Psychology of Religious Fundamentalism, de Bruce Husberger. Esse livro examina como grupos religiosos fundamentalistas empregam doutrinação e controle para manter a lealdade e a adesão dos seus membros. Husberger usa uma abordagem psicológica para explicar os processos de socialização e doutrinação. Eu tenho vários ensaios aqui, vários artigos científicos que mostram sobre esses estudos de casos e relatos pessoais, vários. Estudos psicológicos, The Dynamics of Cult, a psicologia e a perspectiva. Barker é uma socióloga que conduziu várias pesquisas sobre cultos e seus efeitos psicológicos. É muito importante. E nós temos outras organizações aqui, documentários e vídeos, muito importante, para que você possa assistir. The Family, 2019, uma minissérie documental que examina o movimento cristão fundamentalista, conhecido como The Family, que tem fortes vínculos com políticos e figuras generosas e as táticas de manipulação que usaram para influenciar decisões globais. São vários livros para consulta, são vários sites, são várias situações. Eu espero que você tenha compreendido o que nós passamos aí para vocês, o que danos causados pela religião através dos tempos, religiosidade ou Cristo. Então, pessoal, vamos pensar, vamos ler, vamos analisar. Nós estamos vivendo uma época de muita apostasia, uma época em que as pessoas estão tentando manipular os outros, querendo o teu dinheiro, querendo como se fosse comprar a tua salvação. A salvação foi comprada na cruz do Calvário. Eu devo dar dízimo? Sim. Eu devo dar oferta? Sim. Mas que isto não leva ninguém à salvação. Lembrando que o dízimo
no Velho Testamento era para o mantimento da casa do Senhor, né? Mantimento daqueles que ali trabalhavam. Malaquias capítulo 10 está bem claro quanto a isso. Então, queridos, não vamos ser otários, né? Esse tipo de mantra, de envolvimento, e que você é levado a um encontro e que ninguém pode falar o que aconteceu ali. Estou fora. Ah, o encontro foi fenomenal, mas você não pode nem falar para tua esposa o que aconteceu ali. Complicado. Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para a palavra de Deus. Eu espero que você tenha compreendido. Um grande beijo e um grande abraço.